O que tem de filho do diabo mercenário atrás de púlpito hoje engravatado, de Bíblia na mão pregando, falando Jesus, Jesus. O que tem hoje é impressionante. Parece que Pedro estava assistindo uma televisão. Impressionante. Inigualável essa revelação. Amém. Segundo Crônicas 28 diz: Acais tinha 20 anos quando começou a reinar e governou 16 anos em Jerusalém. Não fez o que é justo e agradável aos olhos de Jeová o Senhor, como o havia feito o rei Davi, seu antepassado. Imitou a conduta dos reis de Israel e até mandou construir ídolos e imagens fundidas para os Baalins. Também queimou perfumes sagrados no vale do filho de Inom, e chegou a sacrificar seus próprios filhos no fogo, seguindo o costume e as abominações das nações pagãs que Jeová havia expulsado da presença dos israelitas. Acais sacrificava e queimava incenso nos altares, nas colinas e também debaixo de toda a grande árvore verdejante. Por esse motivo, Jeová, o Senhor, seu Deus, entregou Acais nas mãos do rei da Síria. Os arameus o derrotaram, fizeram muitos prisioneiros entre o seu povo e os levaram cativos para Damasco. Da mesma maneira, Israel infligiu a Acais grande derrota. Em apenas um dia de batalha, Peca, filho de Ramalias, matou 120.000 guerreiros valorosos de Judá, pois Judá havia abandonado Jeová, o Senhor, Deus dos seus antepassados. Zicre, soldado poderoso de Efraim, matou Macéias, filho do rei, e Azericão, o mordomo do palácio, e Eucana, o segundo depois do rei. Os filhos de Israel levaram presos de Judá, seu próprio povo irmão, 200.000 pessoas entre mulheres, meninos e meninas, e saquearam deles grande despojo e carregaram tudo para Samaria. Entretanto, vivia ali um profeta do Senhor chamado Obed. Ele partiu e foi ao encontro do exército que voltava para Samaria e os advertiu: Eis que, irando-se Jeová, o Senhor, Deus de vossos antepassados, contra Judá, os entregou nas vossas mãos, e vós os mataste com tamanho ódio e violência, que vossa maldade ficou evidente nos céus. Agora ainda quereis sujeitar o povo de Judá e de Jerusalém à condição de escravos e escravas. Ora, porventura não sois vós também culpados por erros e pecados diante de Jeová, o Senhor vosso Deus? Sendo assim, atendei-me, pois, nesse momento, e fazei voltar os presos que tomastes cativos de vossos próprios irmãos, porque o fogo da ira do Senhor já se acendeu e está sobre vós. Amém, irmão? Poder sentar. Irmão, o rei Acais vê que abominações faz o homem, né? Que coisa horrenda. Ele chegou ao ponto de... Quer dizer, se chegou a esse ponto de sacrificar os próprios filhos no fogo para ter a proteção dos deuses, né, igual se fazia no Egito, se ele chegou a esse ponto, imagine o que mais este homem não foi capaz de fazer. Quantas coisas horrendas e quantas bruxarias. Se sacrificou os próprios filhos, se chegou ao ponto de sacrificar os próprios filhos, já tinha sacrificado muita gente da própria população. Já tinha mandado matar muita gente, já tinha feito os mais horrendos sacrifícios. Mas ele tinha história, né? Ele conhecia a história de Davi, ele conhecia as histórias boas, né? Ele conhecia a história de Moisés. Todo rei tinha sempre alguém lá que ficava de vez em quando lendo para ele os pergaminhos, as histórias passadas, mas essas histórias não mobilizaram. Ele desencadeou as suas negruras e assim foi. Seguiu em frente com as suas negruras. Mas isso para nós, o que vale disso é a lição que Deus traz. Ou seja, nos nossos dias, nós também temos histórias. Tanta gente tem história, né?
Por que, por exemplo, as Assembleias de Deus se venderam à política nessa vergonha e hoje são realmente farinha do mesmo saco, participando dos mesmos subornos, das mesmas diabruras, das mesmas coisas horrendas, mas eles têm história. Muita gente já passou pelo Ministério Geração Jesus Cristo, conheceu as histórias, ouviu, teve o toque do Espírito, teve sonhos, visões, revelações, etc, etc, mas também acabou não ficando firme. Então, o conselho do apóstolo Paulo, ele é muito impressionante. Eu sempre levei isso a sério. Ele diz, aquele que está de pé, vigie, cuide, para que não caia. Porque tem gente que pensa que eu escalei a montanha, cheguei lá no alto, agora ninguém mais me derruba, não tem ninguém aqui. Irmão, não precisa ninguém te derrubar, é você mesmo que escorrega e cai. Você tem que vigiar. O apóstolo Paulo diz, aquele que está de pé, cuide para que não caia. Não, ninguém pode te derrubar. Ninguém pode me derrubar. Ninguém pode me derrubar. Só eu mesmo que posso escorregar e cair, se eu não atentar para as visões que Deus tem dado da Escritura. Aumenta só um pouquinho. Esses conceitos que Deus precisa elucidar a nossa memória para que nós possamos estar de pé, né? Diz a Bíblia, pela tipologia, né? O deserto é a escola do Senhor. Onde Deus mais tratou com o seu povo foi no deserto. No deserto, Deus providenciou o maná. Num deserto, Deus providenciou a água onde ninguém imaginava que dali fosse sair água. Deus providenciou aquelas codornizas. Deus providenciou tudo no deserto. Nenhum outro povo sobreviveria aquele tempo todo no deserto, naquela escassez. Mas eles tinham ouro e prata. Quando eles saíram do Egito, eles saíram ricos. Eles despojaram o Egito, porque o pessoal do Egito ficou com medo de Israel. E quando Deus falou assim, pede vasos de prata, canecos de ouro, pede tudo a esse povo. Quando eles pediram, me dá coisas aí, porque eu não posso ir para o deserto de mãos abanando, o povo deu tudo para eles, porque queria vê-los longe dali, porque tinham medo que depois da morte dos primogênitos, ainda viesse mais uma praga. E se matou todos os primogênitos, quem seriam os próximos? Eles. Então o que Israel pediu na saída do Egito, ele levou. Israel saiu rico, muito rico. E a prova dessa riqueza vai ficar depois na construção da arca, as coisas do tabernáculo. Uma riqueza incrível. Tá, tudo bem, Deus providenciou e mostrou que não precisou do ouro e da prata deles para que eles comprassem, adquirissem nada no deserto. Isso é uma coisa muito tremenda. São histórias para eles? Não, histórias para nós, porque a Escritura diz que Deus é o mesmo. O que significa ser o mesmo? O que ele fez, ele ainda faz. Assim como Moisés creu e viu a glória de Deus, se eu crer da mesma maneira, tal qual Moisés, verei a glória de Deus. Assim como Elias creu e viu, eu também crerei e verei. Ele é o mesmo, ele não faz distinção de pessoas. E Jesus falou, se tu creres, está encerrado o assunto, tu verás a glória de Deus. Quem? Não importa quem, é se crer. Jesus não olha para a altura de um ser humano, Jesus não olha para a aparência do ser humano. Ele, quando olha dentro do ser humano, ele vê o nível da fé. E é ali que ele vai operar, no nível da fé de cada um. Tem umas frases por aí, né? Cada um tem o Deus do tamanho da sua fé. É realidade. É realidade. Então, quando Deus olha e diz assim, não, aquela pessoa ali, olha lá, morreria por mim. Se ele morreria por mim, ele vai ter a mim mais do que todo mundo. É assim que as coisas acontecem. Agora imagina um rei que conhece de tudo isso e muito mais, mas ele chega ali e ele constrói templos pagãos, ele sacrifica aos demônios, ele constrói estátuas, né, chamadas Baalins, imagens de escultura, ignorando Deus completamente, deixando Deus de lado. Muitas vezes é assim, irmão, as nossas atitudes.
Você pensa que eu não faria isso, eu não aquilo. Irmão, quando as necessidades apertam, muita gente esquece que Deus é glorioso. Ela quer resolver as coisas no braço da carne. E é aí que o castelo se desmonta. Quando as coisas apertam, é o momento de você saber que aquele Deus que você conhece vai crescer na tua vida. É na hora da dificuldade, é na hora da guerra, é na hora da peleja, que você vai saber o quanto o teu Deus sempre é maior que os adversários. Deuteronômio 20 vai dizer, se tu saíres a peleja contra os teus inimigos, e quando você olhar, você vai ver carro, cavalo, povo, armas, soldados, uma multidão bem maior do que você. Não tenha medo. Por quê? Porque eu, o Senhor teu Deus, que te tirei da terra da escravidão, do Egito, eu estou contigo. Ou seja, o que Deus está querendo dizer? Quanto maior você vê o teu inimigo e as tuas adversidades, tanto maior você saberá que eu sou. É isso, irmão. Quer ver o quanto Deus é grande? Peça para Deus uma grande luta, uma grande prova. Deus, me leva para o vale da sombra e da morte. Deus, me leva para a fornalha. Deus, me leva para a cova de leões. Deus, me leva para viver entre as feras. É ali, irmão, que se sabe que Deus é grande. Quem está na sombra e na água fresca não precisa saber que Deus é grande, não precisa nem saber que Ele existe. Agora, você tem que saber que o Senhor é Deus na hora da batalha. Agora, não pode ignorar tudo que já foi passado para você. Não adianta ter os pergaminhos e eles não fazerem nenhum efeito. Não adianta ter pergaminho e ignorá-los por completo. É o que muita gente faz. Vê que Deus é real, vê que a Bíblia é a palavra de Deus. Afinal de contas, como negar? Até os cientistas estão usando a Bíblia para pesquisar o universo, pesquisar na arqueologia. A Bíblia é a bússola dos cientistas. Os nomes que a Bíblia dá das constelações lá em Jó são os mesmos nomes que hoje os cientistas usam. As coisas que Deus fala nos seus livros considerados poéticos são as coisas que eles estão vislumbrando no universo. Em tudo, a Bíblia é bússola dos cientistas, e alguns de nós ainda ousam olhar para a Bíblia e dizer: eu não sei a que ponto esse Deus é real. Esse Deus é real, meu irmão, ao ponto que você acredita que Ele é real. Se você não acredita em nada, Ele não é nada. Se você acredita que Deus vai te livrar, Ele vai te livrar. Se você não acredita, você vai sucumbir na sua dificuldade. Porque Jó, em meio àquele caos, ele diz: não, peraí, eu sei que o meu Redentor vive, no final ele vai se levantar. Ah, então Deus foi e se levantou. Não era fé? Não é se tu creres verás a glória de Deus? Deus não corresponde, não é a fé? Agora tem pessoa que diz: não, eu estou enfermo, eu não sei se Deus vai me curar. Ah, se você não sabe se Deus vai te curar, então. Agora, quando você, eu sei que Deus vai me curar, eu sei que o meu Redentor vive, aí você vai levantar, deitar enfermo, vai levantar de pé, vai levantar curado. Então, irmão, agora, não pode ignorar. Veja como é que pode um rei chegar ao ponto de sacrificar os seus próprios filhos a demônios, depois de conhecer a história de Davi. Mas eu vou te dizer, tantos não passaram por aqui que conheceram a história de Davi e se desviaram? E a Bíblia diz: não há nada novo debaixo deste céu. Assim como eles conheceram a história de Davi, o garoto que com uma funda derrubou o gigante, como Deus o levou na escola do deserto e como Deus o fez triunfar sobre todos os seus inimigos. Davi era o cara no meio dos exércitos inimigos. Quando se ouvia falar: olha, Israel está se preparando para a guerra e Davi está no meio do povo, caramba, todo mundo tremia, porque só Davi fazia uma lenha. Por quê? Porque o Senhor era com ele, porque nenhum guerreiro poderia ir para a batalha e matar tantos e vencer tantos, e o cansaço nunca o dominasse se Deus não fosse com ele. Mas você sabe disso. Você sabe que os que confiam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com asas de águia.
Correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Vão triunfar sempre. Então, irmão, você vai subir, vai escalar e vai chegar na montanha. E quando você chegar lá em cima, você vai olhar e vai dizer: ninguém pode me destruir, exceto eu mesmo. Você é a ovelha na palma da mão de Jesus. Se você não pular da mão dele, ele falou o quê? E ninguém as pode arrebatar, ninguém pode tirar uma ovelha da minha mão. Por isso a Bíblia diz: vocês não são vencedores. Vencedor é para alguém que conquista uma e outra batalha. Vocês vão conquistar todas. Vocês são mais que vencedores. Não tem nada que nos destrua, nada que nos abata. E como prova disso é que eu sou apaixonado pela justiça de Deus, porque não temo a nada. Eu já falei, se Deus disser: vou sair pela terra e realizar a justiça, eu digo: começa pela minha casa, Senhor. Começa pela minha casa, começa pela minha vida. Porque eu sou o termômetro de toda uma nação. Eu sou o termômetro do mundo. Eu quem? Eu, igreja do Deus vivo, como você é, irmão. Tem que ser. Tem que, tá no plumo, para que a tua vereda de justo seja como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Reconhece os teus erros, aparta-te deles. Porque o pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si. Mas nós encontramos os altares de Deus. E não é fácil achar esses altares. Nós não conseguimos o caminho que nos leva a este altar. É Jesus que se apresenta como caminho e traça para nós chegarmos até o altar. De nós mesmos não conseguimos. Então não podemos desprezar estas grandes coisas que nós já temos alcançado. Esse rei tem história. E você vê aqui, se você ficar meio confuso na leitura, né? Israel, tal, é porque o reino de Israel estava dividido em duas partes, reino do norte, reino do sul. Então, às vezes, confunde um pouco a leitura, né? Porque um está em Judá e o outro está propriamente sendo chamado Israel. Um tem capital que parece Samaria, o outro tem capital que é Jerusalém. Então, por isso que tem esse rolo. Mas veja, eles transgridem a parte que está liderada pelo rei Acás, transgride a tal ponto que a outra parte de Israel vem e lhe faz guerra. Irmãos lutando contra irmãos. Por quê? Por causa da obstinação de um rei. Eles deveriam estar unidos, porque ambos tinham Davi como exemplo, ambos tinham os pergaminhos, ambos tinham a lei, ambos eram chamados povo do Senhor. Mas, irmão, não dá para compactuar com o erro. Quem quer a verdade não tem irmão, a menos que este irmão seja filho da verdade. Não tem papo de, é meu irmão. Não, meu irmão tem que andar no caminho que eu ando. Meu irmão tem que adorar o Deus que eu adoro. Dizem por aí: não, mas cada um adora a Deus de uma maneira. Não, então não é meu irmão, porque o meu Deus, ele só aceita ser adorado de uma única maneira. O meu Deus não é adorado de duas maneiras. O meu Deus só é adorado tendo por espelho Jesus Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida. Ele é único. Ele é o epicentro de toda a questão. O meu Deus não aceita outros conceitos, não aceita outras ideias, outras ideologias. E aqui a nação, né, esses dois reinos, numa mesma terra lá, divididos, um mata o outro. Milhares de pessoas são mortas. Por quê? Por causa de um rei que se desvia. Esse é um perigo, irmão. Hoje, milhões de assembleianos baixarão ao inferno por causa de um homem chamado Silas Malafaia. Milhões de assembleianos baixarão ao inferno por causa de um homem chamado Silas Malafaia, que os ensinou a credibilizar a palavra de um político e sujeitou a organização eclesiástica chamada igreja, sujeitou a uma constituição, enquanto que aqui nós, Bíblia sim, Constituição não. Olha a distância que nos separa.
Olha a diferença dos deuses que temos. Enquanto eles têm um Deus sujeito a um Congresso Nacional, um Deus sujeito a Brasília, nós aqui temos um Deus que pisa na cabeça deles, desfaz as suas obras, denuncia, não compactuamos com absolutamente nada. Então, você está de pé? Meu irmão, só tem um jeito de você estar de pé. Depende do teu foco. Depende do que é o foco, é o teu objetivo, aquilo que você centraliza na tua visão. Um dia eu estava, já contei, né? Estava com um jovem seminarista fazendo um trabalho aqui no Santo Cristo. E nós conversávamos, poxa, tanta gente na igreja, né? O pastor chamou para o evangelismo, só está eu e você aqui? Uma igreja de 60 pessoas, aonde 25 eram jovens, foi convocado um evangelismo. Quem vai estar no evangelismo? Todo mundo para apresentar, para aparecer para o pastor, né? Levantava a mão. O pastor vê, né? Porque o pastor não vinha no evangelismo, ele convocava, mas ele mesmo não vinha. Raramente ele vinha. Aí todo mundo levantava a mãozinha. Aí na hora que nós estávamos na porta da igreja, cadê? Ninguém. Aí estava eu e o seminarista, evangelizando bem ali na esquina de uma rua que tem aqui. Saldanha Marinho com Barão de Angra. Aí eu falei, poxa, o pessoal diz que vem, ninguém aparece para ajudar a gente, distribuir os folhetos, né? Fazia a obra. Aí ele abriu a Bíblia. Não, irmão Tupirani, está escrito aqui, ó. Você multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. E eu disse no meu espírito para Deus, o amor de muitos não significa de todos. O amor de muitos não significa de todos. Eu vou estar entre os poucos escolhidos, não entre os muitos chamados. E eu me obstinei, eu me fanatizei para criar uma armadura que não me levasse a desviar do meu Senhor. Todos os antigos da minha época que estiveram em lideranças acabaram desviados, acabaram fora. Todos, eu me obstinei, eu determinei que tudo que eu faria na minha vida seria servir a Jesus Cristo. Eu falei, eu só tenho um foco, eu só tenho um objetivo. E lá estava eu trabalhando nas empresas por onde passei, mas sempre, deu brecha, eu estava na palavra, deu brecha, eu estava na oração. Pegava o meu almoço lá dentro da empresa, terminava de almoçar em 20 minutos, os outros 40 minutos eu ia para o canto e todo mundo já sabia, quando eu me dirigia lá para os escombros de um terreno baldio da empresa, ninguém dizia, aquele cara vai fumar maconha, aquele cara vai fazer besteira, não, eles já sabiam, ele vai orar. Ele vai orar. Eles já sabiam disso. E eu ouvi o comentário, quando eu estava me dirigindo, os colegas já diziam, ah lá, ele vai orar, ele vai orar. Já sabiam que eu era crente e já sabiam que o tema central da minha fala era Jesus. Então, irmão, se obstine, se fanatize, entre aspas, né? Mas se fanatize, crie uma carapaça poderosa no teu peito, que você não aceite nenhuma ideia contrária ao prumo do Evangelho. Você precisa disso. Se não, irmão, quem está de pé, cuide para que não caia. É possível cair. Eu já vi pessoas que tocavam dentro da igreja instrumentos bonitos e poderosos, que quando aquilo soava parecia Deus arrebatando todo mundo. Coisas tremendas. Pessoas que renunciaram empregos só para não interromper o seu seminário do estudo da palavra. Pessoas que negaram coisas e ainda conversavam, poxa, fulano está me criticando porque eu não quis isso, não quis aquilo. Eles não entendem que eu faço isso porque Deus tem uma obra. E tinha mesmo pessoas que quando abriam a boca o céu vinha abaixo. Vinha abaixo. E eu olhava para aquilo e eu sempre fui um cara meio ambicioso das coisas espirituais. Quando eu olhei para aquilo, eu falei, meu Deus, o que é isso que esse homem abre a boca e isso acontece? Eu disse, Senhor, eu não sei o que é não, mas um dia eu vou aprender. Me dá esse negócio aí também. E aqueles homens assim, poderosos, que na hora de orar todo mundo diz, não, pede fulano para orar.
Não, meu irmão, ora aí. Não, pede ele. Ele é o cara da oração. Eu não quero ficar orando, eu quero que ele ore. Quando ele ora é muito mais glorioso, eu recebo muito mais com ele orando do que eu quero que ele ore. E esses homens, daqui a pouco você encontra. E aí, irmão, tô meio parado, tal, tô afastado da igreja, não de Deus. Meu irmão, quem se afastou da igreja, primeiro você se afasta de Deus, depois que você se afasta da igreja. Você sabia disso? Ninguém se afasta da igreja primeiro para depois se afastar de Deus, não. Quem se afasta de Deus é que se afasta da igreja, porque quem está colado com Deus quer dar a sua vida pela obra da igreja. Então, irmão, se fanatize, se obstine, porque você vai dizer, eu conheço Bíblia. Poxa, mas Acais é um rei, ele podia ter gente, ele tinha gente lendo o pergaminho para ele o tempo todo, irmão. Mas não interessava. Ele cresceu naquela terra, ouvindo as histórias de Israel. Você tem crescido aqui, crescido espiritualmente, ouvindo tantas histórias gloriosas, mas o que você vai fazer com isso? Você acredita que o Mar Vermelho se abriu? Acredita nas provisões do deserto? Você acredita que Moisés contemplou Deus pelas costas? Você acredita que a sarça pegou fogo e a voz falou com Moisés? Você acredita que um anjo desceu na frente de Josué? Josué sacou da espada, quem é você? Dos nossos ou dos nossos inimigos? Ele disse, não, calma aí. Tira a sandália dos teus pés, o lugar que tu pisas é terra santa. Josué imediatamente, epa, Senhor, prostrou-se, porque ele conhecia uma história de um tal Moisés que tinha ouvido a mesma coisa. Ele não reconheceu aquele, mas aquela expressão ele conhecia. Você tem ouvido muitas expressões, meu irmão, e no futuro elas têm que fazer diferença na tua vida. Um dia os meus pastores me contaram muitas experiências, porque eu era assíduo para faltar um culto só se chovesse. Caminhão tanque do céu. Não interessa se era temporal, não interessa se era ventania, não interessa se era sol, não interessa se era neve. O zelo pela casa do Senhor, o meu desejo, a minha paixão, a minha vontade, a minha certeza de que há um Deus que um dia eu vou olhar e vou dizer, é esse o meu Deus. Essa certeza, meu irmão, me levava, me arrastando. Seja como for, teve uma época que eu não tinha dinheiro. Eu andava cerca de 3 quilômetros ou mais, e de volta daria uns 6, 7, para ir para a igreja a pé. Hoje alguém aqui não tem dinheiro? Meu irmão, tem aqui, não precisa vir a pé não. Mas na minha época não, se não tivesse dinheiro, tinha que ir a pé. Que eu participei de igrejas lideradas por mercenários, você não. Aqui eu tenho uma filosofia que mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Você não precisa passar por essas coisas. Então, irmão, eu ia até a pé para as igrejas, eu me obstinava. Não, se eu não posso pegar ônibus, não tenho dinheiro, eu vou a pé. É assim, irmão. E as experiências que eu tenho contado aqui? Eu fui arrebatado às regiões celestes. Eu conversei com anjos. Moisés também conversou. Eu conversei com anjos. Josué também conversou. Elias desafiou os profetas de Baal. Eu também desafiei. Elias não se curvou ao sistema. Ora, diga a Israel se eu me curvei. Nós temos a frase mais escandalosa que nenhum outro pastor ousaria colocar dentro da sua igreja. Bíblia sim, Constituição não. E para confirmar, ali está a nossa fé. O Senhor é nosso juiz, é nosso legislador, Ele é nosso rei. A lei que nós seguimos vem dEle. E Constituição, isso é lixo, isso eu cuspo em cima, isso não presta para nada. Você tem exemplos, você tem expressões, você tem frases. Você sabe que esse Deus é verdadeiro. Se esse Deus não fosse verdadeiro, eu já estaria debaixo de 7 palmos. Há muito tempo.
Deus tem zombado dos nossos inimigos. Antes da audiência no 5º juizado, um irmão no final do culto falou assim: pastor, eu te vi numa armadura toda preta, que nem a do Batman, e só ficava o nariz e a boca de fora. Eu falei: Deus tem um projeto? Fomos lá para o 5º juizado, o cara sacou a arma, não conseguiu me dar tiro, a única coisa que ele conseguiu foi dar uma cabeçada exatamente onde Deus disse que estava aberto, para ele dar a cabeçada. E você, irmão, vai se desviar por quê? Aonde Deus tem sido fraco, que não tem te sustentado o suficiente? Eu não entendo um ser humano se desviar. Eu era firme e inconstante quando eu ainda fui membro durante 5 anos de uma igreja batista que fala: profecia não existe, cura não existe, revelação não existe. Hoje nós temos tudo isso aqui: profecia, cura, revelação, os céus abertos, o anjo da justiça, a espada de Deus. Somos invencíveis. Duvidar de quê? Vocês ainda hão de me ver expor o peito diante de um canhão. É esse o nosso Deus. É esse o Deus que eu aprendi. É esse o Deus que eu tenho ensinado. Não adianta ver coisas, ouvir coisas, conhecer. Um dia Deus vai te deixar chegar a um trono. Todos nós temos um chamado ministerial que é o nosso trono. Um dia Deus vai te deixar chegar lá, mas não é para fraquejar, meu irmão. É para fazer o que olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou a corações humanos. É para isso que Deus te chamou, para essa glória, para esse impacto. Não é para medir palavras, não. Jesus não te chamou com amizade, Ele te chamou com remissão, com preço de sangue. Não temos amigos. Se não for discípulo de Jesus, cada um para o seu lado, que viva a sua vida. Mas eu só ando com quem anda remido e lavado no sangue. É esse o nosso Deus. Vigia. Se fanatiza. Muitas vezes eu disse para o meu pai, já disse para minha mãe que está viva aí, muitas vezes, vem com o assunto, não sei o que é a igreja. Você falou, o assunto é igreja? Não quero saber, senão vou embora. Fala de qualquer outra coisa. Vim aqui, mas assunto de igreja não quero saber. De igreja entendo eu entendo de igreja. Que fulano, não quero saber. De igreja entendo eu. Eu fui chamado para edificar a igreja do Deus vivo. E não posso dizer que se passaram nem 5 minutos sem eu ouvir a sua voz. Como é que eu vou ouvir a voz dos outros se não passa 5 minutos sem que eu ouça esse Deus? Eu ouço Ele se eu tiver de vassoura na mão. Eu ouço Ele quando estou com o volante do carro na mão. Eu ouço Ele com o meu violão na mão, com contrabaixo. Eu ouço Ele em cada passo. Quando eu olho para os céus, vejo sua glória. Eu ouço Ele o tempo todo. Então, meu irmão, repara aqui que irmãos brigaram com irmãos. E morte, né? Não é o nosso caso, a dispensação é outra, né? Está bem entendido. Não vamos matar ninguém. Mas o anjo da justiça vai. Ele vai. Ah, se vai. Já está matando. Já está matando. E essa congregação vai escutar o alarido da espada do anjo da justiça. Vocês vão ouvir a notícia de quantos ele abateu. Vai ouvir, como se estivesse lendo num jornal. Vai ouvir. Porque o Deus que nós servimos não é brincadeira. Por isso eu sou bem ousado, abusado, convicto, intrépido. Porque sei que sirvo a um Deus vivo. Não reconheço forças do inferno, não contra a minha vida. Para os outros o diabo é um gigante. Para mim nem gatinho ele não é, meu irmão. Não enxergo força do diabo contra a minha vida. Aprendi a confiar em Deus. Aprendi a olhar para a bala vindo na minha direção e esperar Deus desviá-la. Aprendi, irmão, aprendi. E é isso que é a fé.
Fé é firme fundamento das coisas que se esperam. Fé é você acreditar que Deus fará alguma coisa quando tudo diz que não. Quando tudo é impossível, você acredita que Ele fará alguma coisa. Os amigos de Jó estão olhando para ele, cara. A mulher olhou, que esperança você tem? Amaldiçoa esse teu Deus e morre. O quê? Como uma louca você fala. Como uma louca você fala, como louca, você fala como uma louca, mas tu está no bagaço, teus ossos já estão aparecendo. Pois é, mas eu não receberia eu também o mal do Todo-Poderoso? É Ele que dá, é Ele que tira, Ele faz como quer, mas eu sei que o meu Redentor vive e por fim vai se levantar. Você é uma louca, você é maluca, não tem cérebro, não raciocina. É inconcebível, é impossível de Jó que eu fale contra esse Deus, nem que os meus ossos se tornem em pó, nem que eu seja pisado, esmagado, que eu passe pelas mais horrendas dores que um ser humano poderia passar. Ainda assim a minha língua não blasfemará do Santo. É isso que Deus está dizendo. Você é louca. Mas se olha, se fosse nos dias de hoje, se existisse espelho, se olha no espelho, se olha no reflexo das águas. Não importa o que eu olhe, não importa o que eu veja, eu sei que Ele é Deus. Ele é Deus e ponto final. Na hora que Ele disser, afatá, todas as portas vão se abrir. Na hora que Ele disser, vou realizar, ninguém impede. Ninguém detém o seu querer, a sua obra. Mas se obstina, meu irmão. Seja obstinado. Obstinado, seja um fanático em servir a Jesus Cristo, conforme o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Seja um fanático. Nada de casamento te impedir desse caminho, nada de filho te impedir desse caminho, nada de mãe, nada de pai, porque aquele que ama pai ou mãe mais do que a mim não é digno dele. E tem mais, eu vou te falar o valor dessa palavra. O Senhor disse assim: honra teu pai e tua mãe. Honra teu pai e tua mãe. Aí depois ele vem e diz assim: mas não mais que eu. Honra teu pai e tua mãe, mas não mais que ele. Dê a vida pelo teu filho, mas não tanto quanto você daria por ele. Quando líderes se desviam, meu irmão, é o caos. É o caos de ao ponto que hoje eu já digo para os assembleianos: que eu sou da Assembleia, pô, meu irmão, procura uma igreja onde tem Deus. Não, meu irmão, a Assembleia de Deus não tem Deus. Tem político lá na tua igreja? Tem, mas toda igreja tem. Toda não, na minha não tem. Procura uma igreja onde não tem político, porque se tem político não tem Deus. Mas liderança, quando se desvia, meu irmão, é o caos. E o povo obstinado, o povo com a mente cauterizada. Tem gente que vive do passado sem saber analisar o presente. O presente glorioso, meu irmão, ele tem que ter uma base em um passado glorioso. Ele tem que ter uma historinha, uma cadência de glória. Agora, as pessoas não identificam. Está aí os batistas na maçonaria, a Maranata impregnada na maçonaria até o nariz, e o povo não discerne mais nada, porque o povo é destruído por falta de conhecimento, que aqui você tem tido de sobra. Conhecimento que aqui você tem tido de sobra. Você tem conhecimento suficiente para pisar na cabeça do diabo, para ser curado, para ser próspero, para ver a glória de Deus. Você tem conhecimento para isso. E o povo lá perece por falta de conhecimento. Não sabem discernir nada, mas aqui você é ensinado a orar, você não é ensinado a colocar dinheiro dentro de envelope, a dar o teu tudo, a dar chave de carro, a chave de casa, a dar tuas roupas, tua geladeira. Você aqui não é ensinado a isso, porque aqui não tem mercenário, aqui tem servo de Deus fanático.
apaixonado pela verdade por Cristo Jesus. O amor de muitos vai esfriar, meu irmão, mas muitos são chamados, poucos escolhidos. A porta é estreita, larga é a porta que conduz à perdição. Então, meu irmão, se obstine, se fanatize. Não sei quem, tem Deus no negócio? Não, então também estou fora. Ah, mas não sei quem, tem Deus? Não, então estou fora. Cadê o sinal de Deus? Está aqui o sinal, eu não reconheço esse sinal, então estou fora. Quando Deus dá um sinal, testifica em todos os corações que foi Ele que falou. Sinal individual, que ninguém mais vê. Quando eu conto as coisas mais absurdas aqui, irmão, o teto rasgou, um anjo desceu comigo, colocou os olhos nos meus olhos e falou comigo. Você sente aí que isso é verdade? Quando eu digo, eu fui arrebatado das regiões celestes, conversei com anjos, ouvi o som da música, vi a casa do tesouro, vi anjos armados, mergulhei no rio de águas cristalinas que saíam do corpo, não ficavam grudados. Você sente a verdade disso? Porque o Espírito é quem testifica essas coisas. Agora tem pessoas por aí que estão com as suas verdades. Deus me falou. Como é que Deus te falou? Se o Espírito que está em ti é o mesmo que está em mim e ele não testifica? Quantas pessoas eu já disse, como é que é? Deus te falou o quê? Deus me falou que eu tenho que me vestir de calça comprida e camisa. Eu falei, não, esse Deus aí, não conheço esse Deus não. Ah, mas irmão, mas Deus falou comigo. Falou o quê? Aposta a tua vida que Deus falou? Ah, eu acho que falou, né? Quem sabe que Deus falou, faz como eu faço. Expõe o rosto, expõe o peito, aceita desafio. Quem sabe que Ele falou, aceita desafio. Então, meu irmão, um rei que destrói milhares de pessoas. Por quê? Porque se desvia dos caminhos do Senhor. Ele não teve algo que o Senhor Jesus, ele não teve algo que os discípulos viram em Jesus. Os discípulos se assustaram com Jesus. Tem um historiador que diz assim, os discípulos ficaram horrorizados, mas ajudaram o Senhor, e depois ficaram comentando, pô, o que aconteceu? Jesus entrou no templo, olhou, um vendendo pomba, o outro vendendo animal cego para o sacrifício. Jesus olhou, Jesus falou assim, caramba, pegou a corda que amarrava a sua roupa, tirou, mandou ver para cima os caras, aquela fúria. Quando eles viram aquela fúria, eles saíram da frente. Eles olharam para Jesus, ele estava transtornado. O semblante de paz de Jesus se transformou num semblante violento, assombrador, e ele quebrou as mesas, virou tudo, jogou dinheiro para o alto, soltou pombas, soltou animais. Quem estava na frente levou chicotada aos discípulos. Que isso? Quem é esse? Quem é esse aí? E quando foram atrás de Jesus, os discípulos fizeram barreira, não deixaram ninguém se aproximar, e Jesus saiu do meio deles, e depois os discípulos estão lá no canto. Caramba, o que foi isso? Onde está o sermão do monte? Bem-aventurados os mansos, os pacificadores. Bem-aventurado, bem-aventurado, bem-aventurado. Daqui a pouco vem o Espírito Santo e diz assim, bem-aventurado, o zelo da tua casa me devorará. Aí eles finalmente entenderam que quem tem zelo pelas coisas de Deus fica transtornado. Anjo da justiça, visita as Assembleias de Deus agora. Não deixe eles de pé. Abate esses ladrões que venderam o sangue de Cristo para os políticos.
Ele está trabalhando, o anjo da justiça não está aqui dentro, ele está lá fora trabalhando. Aleluia! Eles verão que horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Eles verão que os milhões que eles têm não vai poder fazê-los escapar de uma simples espada. Os seguranças deles não poderão impedir a sua queda. Aleluia! Ladrões do povo de Deus, falsos profetas, como Mike Murdock, Tel Osborne e tantos outros nomes famosos. Deus está me revelando que quem der uma oferta de R$600, que Deus vai abrir as portas. Ô desgraçado, maldito, chegou tua hora. Chegou tua hora. Chegou a hora de você ver caindo, meu irmão, os grandes nomes que um dia impulsionaram o evangelho. Chegou a hora de você os ver caído, mortos. Aleluia! Porque Deus já tem uma nova geração para contar. E essa geração se chama Geração Jesus Cristo. E o anjo que passou com a espada afogueada, ele está perguntando: você tem certeza do que você quer? Este lugar é terrível. Este não é outro senão a casa de Deus. Tenha convicção do que você quer, meu irmão. Tenha certeza. Se o Senhor é Deus, seguir. Se Baal é Deus, seguir. Mas nesse lugar, enquanto eu viver, enquanto Deus me der força e me der voz, este lugar proclamará a verdade, a santidade e a justiça do Deus vivo. Esse Deus tremendo, meu irmão, Ele está te dizendo: eu sou o mesmo. Ou você acha que presta atenção, você acha que eu mataria os amalequitas, até as mulheres grávidas eu mataria? Você não tem ideia de quantas espadas atravessaram barriga de mulheres grávidas. Deus está te perguntando: você acha que o meu caráter, a minha personalidade mudou? Eu te respondo: não mudou. Não mudou, não mudou. Ele continua com seu zelo, com a sua fome e sede de justiça mais do que qualquer outro ser. Não mudou, seu caráter não mudou. A tal ponto que ele diz: por cada palavra ociosa que disserem, hão de prestar conta no dia do juízo. Por cada palavra. Ah, mas eu falei sem pensar. Devia ter pensado mais baixo, porque o Senhor ouviu. Aleluia, Deus! Aleluia! Então, meu irmão, aprenda isso. O zelo da tua casa me devorará. Se obstine, determine, o meu alvo é Jesus Cristo. Não quero saber de mais nada, o meu alvo é Jesus Cristo. Está lá no teu trabalho, você tem que trabalhar, não tem? Está lá no teu trabalho, cuidando das tuas coisas, mas o seu alvo é Jesus Cristo. Está fazendo mil e outras coisas naturais, tem que fazer, mas o seu alvo é Jesus Cristo. Chega uma hora que o teu Deus te liberta, e Ele vai dizer: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ele te arranca do charco de lodo, põe os teus pés sobre uma rocha e te dá um novo cântico de glorificação ao nome dEle. Se obstine, se fanatize, se fanatize. Meu negócio é Deus e acabou a história. Se fanatize, irmão, porque é assim que Deus fará grandes obras na nossa vida. E até aqui nos tem ajudado, Senhor. Bendito Deus, eterno Pai. O Senhor conhece o anseio do nosso coração.
Então fortifica-nos, meu Senhor. Se o nosso projeto é o teu projeto, fortifica-nos, dá-nos graça, multiplica-nos. Faz um milagre em nós, meu Senhor. Não podemos viver sem milagre. Esclarece a cada um do seu delito e dos seus erros, esclarece, para que todos tenham a chance de ficar de pé. Porque o Senhor começou uma boa obra e deseja aperfeiçoar até o dia de Cristo Jesus. Então glorifica o teu nome, Senhor, em o nome santo do Senhor Jesus. Tive uma visão na hora do louvor, em teu olhar. Quando o pastor cantava esse louvor, eu vi um anjo que entrava dentro da igreja. E esse anjo tinha um pergaminho na mão. E ele parava na frente do púlpito. Ele abria esse pergaminho. E nesse pergaminho estava escrito o nome de irmãos. E ele chamava o nome desses irmãos. E esses irmãos vinham e iam para trás do púlpito, assim, do lado do pastor, e atrás, assim, no púlpito, assim, do lado do pastor, e iam pro púlpito ali, né? E ele chamou vários desses irmãos que ficaram no púlpito. E daí ele fechou o pergaminho e adentrou outro anjo na igreja com uma espada na mão e cortou a cabeça daqueles que ficaram no meio da congregação. Amém. Na hora que estava sendo cantado o louvor, Eu Quero Ser Martirizado, eu vi o pastor Tupirani com uma espada muito grande, maior do que ele mesmo, e grossa, muito grossa. E ele esgrimava com aquela espada, como se lutasse, assim, como se fizesse movimentos de guerra. Amém. Eu via quando o pastor orava, pedindo por justiça, para que o anjo subisse o Santo Cristo. Eu vi quando o anjo da justiça entrou numa casa e tirou um homem com peso elevado, um homem mais gordo, assim, não muito gordo, mas assim, mais obeso, e tirou ele até no meio da rua. E na rua ele pegou a sua espada e não cortou a cabeça, mas cortou a garganta e deixou ele sangrando na rua. Deixou o sangue escorrendo assim da garganta dele na rua. E eu via também, quando o pastor orava por justiça dentro das Assembleias de Deus, que todos os líderes pagassem por vender o povo de Deus. Eu vi quando o anjo da justiça voou e voava sobre o templo de uma igreja grande, e ele adentrava e essa igreja estava cheia de gente, e ele parava na frente do púlpito da igreja, e nesse púlpito quem estava na frente dela era o Silas Malafaia, e o anjo ficava face a face com ele e cravava a sua espada na barriga do Silas Malafaia, e ela saía nas suas costas. Amém. Volta aí, tem? Pastor, no começo, quando o menino Júnior orava, cantava, vinha um ser e abraçava ele. Depois vinha esse anjo da justiça e cortava 3 cabeças aqui na igreja. Depois ele me mostrava o seu Silas Malafaia. Só que o anjo, ele cortava essa face dele, como se arrancasse essa face dele, da orelha dele, do Silas Malafaia. Essa foi a visão que Deus me deu. Amém. Breve nós ouviremos as coisas que Deus tem realizado. Está na hora de descobrir que com Deus não brinca, de Deus não se zomba. Tudo que o homem semear, isso também ceifará.
Poderoso Deus, eterno Pai, nós te damos graça, glorificamos, ó Deus, o teu santo nome. Aqui estamos como servos, apenas como servos, e o nosso prazer é ser servo. Capacita-nos a te servir, nos ensina, nos instrui como te servir. Abençoa-nos, Senhor, tão somente para te servir, pois o nosso objetivo é glorificar o teu santo nome. Não tomamos o teu nome em vão, não brincamos com o teu sangue, meu Senhor, e não vendemos a tua obra a ninguém. Por isso, toma-nos e dirige-nos na tua graça, na tua paz. A graça do Senhor Jesus, o nosso Salvador, e o grande amor de Deus, o nosso Pai, as doces, preciosas consolações, a comunhão do Espírito Santo de Deus seja na vida de todos aqueles que verdadeiramente, conforme diz a Escritura, têm fome e sede de justiça, pois serão fartos. Os que assim desejam declaram: amém. Porque a vitória é nossa. Amém, irmão? Vamos em paz em nome de Jesus.